Pessoal, vamos começar a nossa aula de linguagem C abrindo o nosso editor, né, o VS Code, justamente no arquivo referente à última aula. Muito bem. Deixa eu fechar esse aviso aqui. Tá. Então, primeira coisa, vamos. O que a gente poderia fazer? A ideia hoje é abordar manipulação de número e não de texto. Só que, deixa eu aumentar aqui e aumentar um pouquinho a nossa fonte, o tamanho da fonte melhorou, né? É, Antes, vamos fazer o seguinte: existem algumas oportunidades aqui de melhoria que não deu tempo, né, na aula anterior de implementar. É coisa mínima. Primeiro a gente vai implementar essas modificações e em seguida, aí sim vamos entrar no tema de hoje, que é manipulação de números, ok? Muito bem. Olhando aqui o nosso teste, o nosso código-fonte, né? Para preservar, vamos fazer o seguinte: vamos salvá-lo como a aula 13A, ok? Por quê? Basicamente será idêntico em termos de funcionamento, né? A saída será exatamente igual. Nós só vamos fazer alguns ajustes no código, tá? Então, primeira coisa, tirar excesso, linhas em excesso, eu acho que era só aquela. Ok. Aqui tem uma coisa, veja, porque nós temos funções e temos macros, correto? Então, a macro saudar em maiúsculas, né? Em letras maiúsculas, e a macro greet também em letras maiúsculas, né? E as respectivas funções em letras minúsculas. É a forma de diferenciar, já que o C, a linguagem C é case sensitive, né? E também por uma questão de histórico, digamos, né? A gente deixa as macros definidas com letra maiúscula. Tá, mas o ponto é o seguinte: lá no nosso corpo da função main, né? Nós temos as chamadas às funções e também temos a, as macros. O que acontece? No caso da macro, a gente não precisa desse ponto e vírgula final. Por quê? Aqui não temos exatamente uma instrução, né? O que nós temos aqui é uma substituição, né? Basicamente, substituição de texto. O que acontece? O pré-processador, quando encontra essa linha, no caso aqui a linha 41, ele vai substituir essa linha exatamente por esta aqui, olha, pela 19, né? Ou seja, pelo conteúdo, na verdade, né? Ele vai nessa linha vão ser impressos esse primeiro, não, o objeto aqui desse primeiro printf e o objeto do segundo, né? Ou essas duas instruções, para ficar mais fácil. E aí elas já são terminadas com ponto e vírgula, ok? Então não precisa, não é necessário, tá? Não atrapalha, lógico, porque nós compilamos, nós rodamos, não houve nenhum problema. Mas é desnecessário. Eu esqueci daqui da linha 39. Então, na linha 39 e na linha 41 não é necessário, né?
porque não é bem uma chamada de função, não é uma instrução. Então, da mesma forma, vamos só tirar esse ponto e vírgula das linhas semelhantes, né? Ou seja, sempre quando houver aqui uma macro, e também essa linha aqui, essa, esta e esta. Acredito que nós alteramos todas, né? Vamos olhar aqui, olha. Cada bloco está sendo terminado com a macro grit, né, em maiúsculas. Então, ok, aqui sem o ponto e vírgula. No mesmo bloco, a saudar, sem, e assim vamos lá, de baixo para cima. Aqui a mesma coisa, ok, aqui ok, 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 perfeito. E mais um bloco só, eu acho, né? Que é esse aqui, ó. Aqui ok, pronto, né? Exato, pronto. Já terminamos essa parte. Outra coisa que a gente pode fazer, lá em tempo de invocação, né? Nessa seção aqui de atribuição em tempo de invocação, a gente poderia usar na função printf, né? Nessa string aqui de formato, veja, tanto na linha 67 quanto na linha 70. A gente poderia colocar antes do S aqui, entre o símbolo de porcentagem e o S minúsculo, ponto 15. Vou repetir aqui na linha 70 também. Por quê? Se o usuário digitar um nome com mais de 15 caracteres, veja, nós tínhamos alterado lá o tamanho da nossa string, da nossa variável, né? String, né? De 15 para 16. Só que a gente acabou, veja, lá na seção de atribuição em tempo de execução, a gente usou 14, olha. E aqui também nas instruções, aqui, ó, no prompt, ó, de 1 a 14. Mas como a gente já tinha mudado para 16, né? De 15 para 16, a gente muda aqui também, olha. Né? Então, por exemplo, bom, eu já fiz primeiro no tempo de invocação que não tinha nada, não se referia. Mas aqui, e no tempo de execução, é a mesma coisa. Eu mudo para 15, e observe que na função scanf não é necessário esse ponto antes de 15, né? Como foi feito na sprintf aqui na sessão anterior. Tá, e aqui eu mudo também para 15, olha, no prompt, né, da sessão seguinte, olha. Então, voltando, a gente coloca esse limitador para o caso do usuário digitar um nome com mais de 15 caracteres. O que vai acontecer? O programa ele vai descartar o que for além de 15, os caracteres adicionais, né, acima, quando houver mais de 15 caracteres, e vai trabalhar então somente com os 15, é isso. Tá bom? Por que 15 e não 16? Porque 16 fica reservado é, para o enter, né, na entrada lá Não só isso, mas porque o último caractere da string deve ser o caractere nulo, tudo bem? E que essas funções já aplicam na, na atribuição. Então, a variável cujo identificador é nome ou name, ela terá 15 caracteres mais o caractere nulo.
Basicamente é isso, tá? Eu acho que não precisamos nos estender muito nesse caso. Tem uma ou outra pequena observação que a gente poderia fazer, mas acho que já está bastante funcional, tá? Eu vou fazer o seguinte, vamos salvar e vamos rodar, vamos compilar, né? Ok? Aqui nós temos uma situação, eu não sei se vocês já repararam, eu estou usando um outro sistema operacional. Na verdade, é um sistema operacional do tipo, né, Unix. Né? Ele é um verdadeiro Unix. Né? E não é Linux, é Unix, né? Não é Linux. Tá? E aqui, nesse caso, eu vou mostrar aqui, ó. Olha a interface dele. Né? Este aqui é o Ghost, tá vendo esse G aqui meio como se fosse o fantasminha, né? Ghost de fantasma, né? É o Ghost BSD, né? No Ghost, aliás, no próprio prompt aqui dá para ver, olha, né? Olha, usuário Luiz, né? E a máquina chama aí, ficou com o nome Luiz para sim Ghost BSD. Esse é o sistema operacional Unix que a gente está usando. Então, no caso do Unix, a gente não usa, é melhor, né, o padrão em vez de GCC, eu vou até escrever o comando aqui, né, da nossa, para compilar. Então, aula 13a.c-o, e aí eu vou colocar um underline aula aqui. Esse underline é para que depois o nosso Git ele não suba para o repositório na nuvem, né? Para que não suba esse arquivo aqui, tá? Um detalhe que não precisa ser motivo de preocupação agora. Simplesmente escolhemos esse nome, tá? Tá. E como eu estava dizendo, a gente tem que mudar. Não é o GCC, é o CLang, né? Clang, né? CLang, língua C, né? Faz referência à linguagem C. Então, CLang em vez do GCC. Pronto. Aí vamos compilar. Correu tudo bem, não deu erro. E agora para rodar é igual no Linux, né? O Linux é baseado no Unix, tá? Por isso. Então, aula e aí rodou. Veja que bom, eu vou informar, só para que ele termine aqui né, o processamento, vou informar um nome aqui, Jesus. Depois ele pede novamente, eu vou pôr Maria. Pronto, voltou ao prompt. A saída está exatamente igual. Basicamente, o que mudou foi esse aviso aqui, né, o prompt, né, que antes era 14, agora até 15. E na saída é só isso, né, nada mais, tá? Veja que a gente que funcionou bem sem o ponto e vírgula no final aqui das referências às macros, né? Tanto para saudar e como grit em maiúsculas. E, enfim, deu tudo certo. Perfeito. Então vamos fazer o seguinte: vamos limpar o nosso terminal. Só vou mudar aqui um pouquinho a largura dessa coluna e vamos voltar ao nosso script. E agora sim, agora a gente vai fazer o seguinte: vamos copiar o conteúdo, né, o conteúdo dessa aula, desse arquivo, e vamos criar o tema de hoje, que é o aula 14. Tá, e aí colamos então, né, fechamos o Explorer,
Eu vou fechar aqui também. Bom, vamos lá. E agora sim, agora nós estamos na aula 14. Na aula 14, nosso objetivo é trabalhar com número. Então, manipulação de número, aqui na primeira linha. Já que eu usei acentuação aqui, eu vou usar aqui, mas no restante do programa eu vou evitar. E aqui aula 14, ok? E aqui o detalhe, né? VS Code é uma versão do VS Code, né? No Ghost BSD. Depois a gente fala um pouco, eu vou colocar em maiúsculas aqui, ó. É, assim. Depois a gente entra em detalhes aí sobre o sistema operacional. Tá? O que eu, só rapidamente, para justificar, para que vocês entendam, é o seguinte, é que eu acredito na Santíssima Trindade do mundo digital. Né? E essa Santíssima Trindade era composta, naturalmente, por três elementos, né? Que são o Unix, justamente o Unix, o Linux, que é um derivado do Unix, e a linguagem C, né? Que é a linguagem utilizada para escrever tanto hoje, né? Tanto para escrever o Unix, no caso o Ghost BSD, né? Que é um derivado do Free BSD, um dos primeiros Unix de uso geral, sabe, livre, né? Tá? E, ah, e a linguagem C, né? Então eu falei, linguagem C serve para com ela se escreve os sistemas operacionais. E os sistemas operacionais mais importantes da história, né, de TI são justamente o Unix e o Linux. Tá, depois a gente pode entrar em mais detalhes. Muito bem. Mas então, o nosso foco aqui, como eu disse, é número. Então, o que a gente vai fazer? Primeira coisa, notem tanto nas macros quanto nas funções que, basicamente, nós temos duas linhas. Né? Uma que imprime uma string, né? Com o nome ou o identificador da variável, e outra que simula a operação de concatenação. Concatenação de quê? Veja aqui, ó, S e N. Ó, a N, aqui nesse caso, é o, a variável, né? É o identificador local para a variável. Né? Se lá dentro de main a variável é nome, o identificador dela é nome, dentro tanto da macro quanto da função, a gente usa somente n minúsculo como se fosse uma variável local. É uma variável local, né? N é só dentro, só existe dentro de saudar, ou em termos dentro da macro, ou tanto da função quanto da macro. Vamos deixar dessa forma mais simples. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que tanto macro quanto função, a razão de existência é para que não haja repetição de duas linhas, sendo uma linha, né, novamente, mostrando apenas o conteúdo, o valor da variável, e a outra linha simulando uma concatenação do valor da variável com o valor da constante, ou pela ordem, né? O valor da constante e o valor da variável. Ou seja, a constante sempre é oi ou high. E a variável
pode ser Jesus, Maria José, Ana, Beatriz, enfim, Bela, Mundo, tanto faz. Então aqui nós temos uma concatenação. Veja, a concatenação ela se aplica a texto, né? Variável de texto, variável, o constante de texto. Mas a gente vai trabalhar com número. Portanto, a gente não vai usar concatenação. A gente vai ilustrar sim outras operações, né? Operações com número. E no caso, a gente vai começar nesse caso hoje, né? Nesse caso, com apenas operações aritméticas. Poderia ser outro tipo de operação com números, mas hoje falaremos, ou pelo menos vamos sinalizar, vamos introduzir é, as tais operações aritméticas. Tá? Bom, tudo isso para dizer que a gente não vai precisar nem de macro e nem de função. Por quê? Não faz muito sentido, porque nós não vamos ficar imprimindo, fazendo nenhuma concatenação. Portanto, a gente não faz sentido ter uma função, uma macro, para imprimir uma linha apenas. Aqui no caso, em termos justificou porque são duas linhas. Né? Então, essas duas linhas eu substituo por uma chamada. Né? Aqui, olha, por exemplo, né? Eu chamo aqui a função ou coloco aqui a macro, né? Tá? Mas porque eu evito, né, um número grande aqui de linhas, né, e linhas repetidas, né? Então o que eu vou fazer? Nós vamos usar apenas dessas linhas aqui, apenas a primeira. E eu vou fazer o seguinte, por enquanto eu vou marcar, mas eu vou jogar o resto tudo fora. Quer ver? Ó? Vou fazer o seguinte, ó. Pronto. Outra coisa também, eu não vou trabalhar com variável global. Vamos para simplificar, vamos trabalhar com variável local apenas. Então, isso aqui também some. Ok, as outras macro, a outra macro e a outra função também. Então, já reduzimos aqui o número de linhas e simplificamos, né? Porque vamos nos ater à manipulação de números, tá? Sem muita. Basicamente é isso. Deixando então de lado a questão de macro, a questão de função. Então, veja, como eu tirei, não tenho mais nem macro e nem função, eu já vou cortar isso aqui, ó. Eu vou deixar umas linhas aqui para lembrar que aqui tem que ter alguma coisa, tá? Aqui é a mesma coisa. De novo, vou deixar umas linhas para lembrar que eu tenho que colocar fazer uma substituição aí, tá? Aqui, mesma coisa. Deixa eu só. É, tá. E aqui vai ter um detalhe, mas a gente já vê em seguida. Ah, tá. E aqui é a mesma coisa. O que acontece? Aqui nós temos uma repetição, né? Na verdade, aqui, né, nessa seção aqui e nessas outras duas, nós temos uma repetição. Então, eu vou, além das chamadas, ou a referência à macro e à função, vou deixar assim. Ou seja, não vai aparecer. Por que estava em duplicidade? Porque a gente estava usando ora a macro, ora a função. Então eu tô retirando aqui a repetição. Por exemplo, ó, isso aqui é uma repetição. Tá? E aqui, como eu disse, eu vou tirar a referência à função e à macro. Então, deixamos assim por enquanto.
Agora vamos entender aqui o que nós temos que fazer. Por que eu marquei essa linha aqui? Justamente porque ela é um modelo, né? Eu vou copiar para o que tinha, né? Ela vai ficar no lugar daquelas chamadas ou referências. Aí sim a gente coloca essa linha. Então veja, eu não preciso usar uma função ou usar uma macro porque é para simplesmente imprimir alguma coisa. É uma linha só, né? Uma instrução só, printf. Tá? Foi por isso que eu abri mão de macro e de função. Claro, aqui agora começa a brincadeira. Na verdade, aqui vai ter um nome, ou melhor, um identificador na nossa variável, né? E que mais? Então, já que a gente está falando em identificador da variável, vamos olhar aqui na frente agora as nossas variáveis, né? Porque antes era variável de texto, agora é de número, né? Então, por exemplo, vamos começar aqui. Ah, nós temos a constante oi ou high, né? É, fazer o seguinte. O high era a constante global. Só diferenciamos no idioma, né? Agora a gente vai trabalhar só com variáveis, constante e variável local. Muito bem. Então, só que é o seguinte, agora a gente não vai trabalhar somente com número, tá? E vamos trabalhar com inteiro. Então, em vez de char aqui, ó, char, vamos, vamos o tipo da constante será inteiro. E o nome? Vamos usar, como é número, vamos colocar só esse K. É muito comum, né? Na literatura técnica, as constantes serem referidas como K, por exemplo. Né? Tá, só que aqui, nesse caso, não é um vetor. Veja, nesse caso, essa constante é uma variável simples, né, primitiva, digamos. Não é uma variável, não é uma estrutura de dados, né, composta, né, que seria um vetor. Então, aqui no caso, não é um vetor. O valor é simples. Então, deixa eu só não esquecer do ponto e vírgula ao final. Né? Eu vou provisoriamente deixar como um, tá? Mas depois a gente vai fazer, vai implementar uma coisa interessante que é mudar o valor da constante a cada vez que o programa rodar. Tá? Então veja, não é que o valor da constante vai ser alterado, não, porque senão não seria constante. Né? Ele será fixo durante toda a vida, né, do programa, né, enquanto ele rodar, ela ficará constante. Só que a gente vai fazer de uma forma que, entre uma rodada e outra, aí sim a constante vai mudar de valor. É interessante. Tá? É, Tá, então a constante já foi. A mesma coisa vale para a variável. Então não é mais char, porque não é string, int. Vamos para o identificador, vamos colocar N1, né? É, e também da mesma forma, não temos aqui um vetor, é uma variável primitiva simples. Ok? Pronto. Sobre na linha 16, tudo bem, vai ter esse índice aí, porque a gente vai manter
aquela atribuição em tempo de projeto, imitando ou simulando o read e data, né? Veja a linha 39 aqui. Então, e tudo bem, continua sendo um inteiro igual a zero inicialmente, definido como zero. No caso de data, né, data, no caso anterior, né, que seria um vetor de vetores, né? Um vetor de vetores. Por quê? Porque as strings são vetores, né? São vetores de caracteres, né? Terminados em caractere nulo. Então, daí esse asterisco aqui, tá? Esse asterisco está dizendo que data é um ponteiro para esses vetores aqui, ó, né? Mas ok, vamos lá. Vamos mudar o tipo. Pronto. Tiramos o asterisco, porque ele não vai apontar mais para strings, né? Então, mas data será um vetor, né? Um vetor de números. Então, vamos lá. Um número 1, por exemplo, a gente substitui as strings por valores inteiros, tá? Então, 1, 3, 5, 9, 0. Esse zero aqui não tem nada a ver com aquele caractere nulo lá das strings. Aqui é o inteiro zero, simplesmente. Poderia ser outro valor qualquer, mas coloquei zero, tá bom? Muito bem. E aí agora sim, a gente volta aqui, olha. Então, qual é o identificador da variável? N1. Aliás, deixa eu colocar N1 aqui também, né? Como esse argumento aqui, olha, né? Essa aqui é a string de formatação, incluindo o texto, né? N1, dois pontos, tal. Eu vou pôr, como é numérico, eu vou deixar assim, ó, com igual. Tá? Mas aqui é importante, ó, tá vendo que não é agora N1 não é string, então não posso usar o S. Eu uso D de decimal. Na verdade, D é para inteiros, né? N1 é um inteiro. E também eu vou tirar essas aspas simples. Não preciso delimitar. Antes ela existia para delimitar a, o conteúdo da string. Agora não precisamos mais. Ok? Tá. Aí acho que temos que voltar um pouco antes aqui, ó. O literal clássico já não faz sentido mostrar um literal de texto, né? Então eu vou deixar literal numérico. E aí, para não colocar qualquer literal numérico, vamos colocar um literal numérico mágico. Por que mágico? O que é isso, né? É, a gente vai substituir, né? O literal. Esse aqui é um literal de texto. Vamos substituir pelo literal numérico. Tá? E aí, eu vou usar um número que eu já citei em aulas de outras linguagens, esse 142857. Você pode colocar no Google lá esse número e ver o que ele significa, né? Na verdade, ele é considerado um número mágico, por isso que eu estou usando aqui, tá? Como ilustração. Aqui tem ainda um detalhe, mas a gente já vai ver em seguida. Eu não vou mencionar agora. Tá, vamos direto nas outras sessões, né? Então, primeiro, essas linhas aqui já eram comentários, então vamos esquecer, né? Principalmente porque elas se referem à variável de texto. Então, eu vou tirar simplesmente esses comentários. E aqui é o seguinte:
como a gente agora tem a variável é numérica, não é de texto, e aliás, vamos então só a princípio colocar, substituir aqui, fazer as substituições corretas aqui, né? Em vez de nome é N1, em vez de S seria D, e em vez de um valor de texto, claro, de uma string, um valor numérico. Vamos colocar 3 por enquanto. Só que aqui tem um problema, tá? Então fizemos aqui a tradução. O detalhe é que essa função ela é só para strings, ela não é para números, tá? Então como é que eu faço, né? Isso aqui não vai funcionar. Eu vou deixar assim comentado, depois a gente pode simplesmente tirar. Como que eu faço a atribuição? Né? Não é com a sprintf, né? No caso de números. Eu simplesmente pego o identificador, coloco o símbolo que é do operador de atribuição e coloco em seguida o valor. Pronto. Lógico que termino a linha com o ponto e vírgula, né? Como para qualquer outra instrução. Então, não, vou por aqui, ó, não é assim, né? Para números, vamos lá, para números, não é assim que se atribui. Não, que se inicializa ou, que é a mesma coisa, se atribui pela primeira vez. Mesmo que não seja pela primeira vez. Não é assim que se atribui, tá? Claro, se for a atribuição pela primeira vez, seria a inicialização, tá? Muito bem. Tá. E aí, lembra que tinha chamada a função para imprimir, né? Então, vamos lá, vamos copiar isso aqui, ó. Foi por isso que eu deixei o espaço. Por falar nisso, já vamos aproveitar e copiar no final de cada sessão. E como eu disse, substitui aquelas chamadas à função ou referência a macro, ok? Muito bem. Vamos ver o que eu tenho que fazer aqui. Aparentemente, a atribuição em design time está ok, né? Tá aqui, ó, no caso da simulação. Veja, aqui a gente não vai repetir. A repetição era por causa lá da de a gente trabalhar com variável local e global. Veja, observe aqui, ó. Na linha 32, a variável local nome. E na linha 35, variável local name. Né? Então era por isso. Então, essa segunda parte a gente pode esquecer. Nós não vamos repetir. Tá. E aí, de novo, aqui a mesma, algo semelhante, né? Olha, não é nome, é N1, não é S, seria D, mas ainda assim, eu vou colocar aqui, mas é só para a gente mostrar como seria aqui como seriam essas instruções se pudesse ser usado o SprintF. Mas como eu mostrei anteriormente aqui, ó, na linha 28, a gente não usa o SprintF para inicializar ou atribuir conteúdo, valor à variável numérica. Tá, então não tem nada de SprintF. Então, de novo, eu vou simplesmente tirar, né?
Vamos tirar os sprintf. Vamos por partes, tá, pessoal? Alguém já está vendo aí que está faltando tirar o quê? O parênteses, né? Então vamos lá, vamos tirar parênteses. Idem. 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 E aqui, novamente, não precisa esse formatador de string, né? String de formato. Simplesmente eu tiro essas vírgulas todas aqui e coloco igual aqui, pronto. Aqui é a mesma coisa. E aqui, idem. Tá? Então, essa é a forma de atribuir valor a variáveis numéricas. Muito bem. E por que tinha essa instrução aqui? Era porque, para evitar, né, que lembra que se eu for vendo aqui cada elemento, né, o elemento 0, 1, 2, 3, 4, se eu repetisse, né, eu ia ter um problema, porque ia chegar num ponto aqui que não extrapolava, né, o vetor. Então, por isso, esse contador aqui, esse índice, voltava para zero antes de repetir. Então, ele também já não faz muito não faz nenhum sentido aqui, ó. Então, eu vou simplesmente tirar essas linhas. Pronto. Então, nessa seção aqui de atribuições em tempo de projeto, né, já está tudo certo, em princípio. Tá bom? Agora vamos à atribuição em tempo de invocação. Da mesma forma, né? Aí já vamos ser mais rápido. Vamos tirar o sprintf e os parênteses. Vamos tirar essa string de formatação aqui, né? Que já não faz sentido, junto com as vírgulas. Então, aqui seriam igual. Claro, e a variável é n1. Ok? Que mais que a gente pode. Ah, tá. E aqui, em caso aqui de não haver argumento, imprimiria zero e não uma string vazia. Tá? Essa é a ideia. Que mais? Ah, tá, tudo bem. Tá, e atribuição em tempo de execução. Aqui não seria digitar um nome, né? Mas sim um número. Vou deixar sem acento. E aí, em vez de 1 a 15 caracteres, a gente pode sugerir de 0 a 9 aqui. Ó, né? Eu estou limitando a 9 para que, porque a gente vai mais adiante falar de operações aritméticas. E para que o resultado dessas operações não sejam números muito grandes, a ideia é que o número digitado pelo usuário seja de apenas um dígito. Só isso. Né? O número pode ficar muito grande, especialmente em resultado de potenciação, de multiplicação, tá? Essa é a ideia. Tá. E aí, na próxima linha, de novo, né, o scanf, no caso aqui a variável é n1, e não nome nem name. Só que aqui tem um detalhe. Como a variável é simples, é primitiva, é um inteiro, não é um vetor, aí nesse caso eu preciso usar esse end, esse e comercial, né? O end. É, isso significa o endereço da variável, né? O endereço desse rótulo aí, N1, né? O endereço desse nome, desse identificador. A função scanf era precisa ter como argumento o endereço, né, da variável, digamos assim. Tá? E por que que no caso
da string, né, da variável de texto, não precisa o end, né? Porque como a variável de texto é um vetor, para vetores não é, o próprio nome do vetor já é o endereço. A gente vai ver isso depois quando chegar em vetor, quando chegar em ponteiros, tudo bem? Mas só isso, né? Só lembrar que como agora a variável não é string, eu preciso, e sim um inteiro, numérica, né? Eu preciso esse e comercial aqui, tá? E, claro, aqui, é, o tipo aqui, né? Não faz sentido falar 15 caracteres, mas nem o S aqui tem que trocar o S por D, porque é um inteiro. Eu acho que com essas modificações a gente já pode compilar. Vamos primeiro salvar, claro, né? Vamos abrir. Deixa eu fechar a aula anterior. Pronto. Vamos abrir aqui o terminal. Que eu mudo para o sistema SH. Deixa eu ver se a gente consegue. Aqui, ó. Então, Celang 14. Ok? Tá, só uma coisa, deixa eu tirar essa linha aqui que ela já não é mais necessária. Pronto, vamos salvar e vamos rodar. Oh, desculpa, o meu cursor estava aqui no editor e não no terminal. Então vamos lá. Muito bem. Houve alguns erros, né? E aí vamos pensar nesses erros e na causa, identificar, né, qual foi o problema e corrigir. Tá, é justamente aquele ponto que eu falei, depois a gente olha, né? Que é o seguinte, ó. Ele está dizendo que o problema está na linha 18. Que ele diz aqui, ó. O ponteiro incompatível para conversão de inteiro, né? Espera aí um pouquinho. Ponteiro para inteiro incompatível para atribuição, né? Ele está dizendo o seguinte: ele não consegue converter int e esse aqui, ó, esse aqui seria um ponteiro de tipo caractere. Ah, sim, tanto aqui, desculpa, eu já estou adiantando, né? Mas vamos lá, vamos voltar. Tem a ver, né? Porque, veja, isso aqui é um número, correto? É um número inteiro. E aqui nós temos um problema. Por quê? Vamos voltar aqui, ó. Vamos voltar aqui na linha 18. Isso. É, os argumentos do printf, eles podem ser separados apenas com espaço, que é o caso aqui, olha, caso sejam todos string. Né? Então, lógico, o primeiro, eu não vou, o primeiro argumento, que no caso seria a string de formatação, veja que ela tem o barra N, tem o barra T, e além do texto. Então, ao mesmo tempo que é um argumento, também é simplesmente uma string de formatação. Tá. E os outros? Inverte é uma string, veja aqui, ó, na definição. Tá? Entre aspas aqui. Ó. A mesma coisa para reset. Mas 142.857 não é.
Então aí tem duas soluções. Uma, ou a gente coloca o número dentro de aspas, então transforma o que era um literal numérico em literal de texto, não é muito legal, mas funciona. Tá? É, vamos fazer o seguinte: antes de consertar o outro problema, vamos salvar para verificar que digamos, esse conserto, entre aspas, da linha 18, se ele funcionou ou não. Funcionou, porque veja, agora eram três erros, certo? Aliás, eram dois erros, agora só tem um erro. Então, o erro referente à linha 18 já não existe mais, agora só mais adiante aqui, tá? É, então é o seguinte, antes de atacar o segundo erro, vamos só mostrar uma forma um pouco mais elegante, mais correta, digamos, de resolver o problema da linha 18. Está resolvido? Tá. Mas não é a melhor forma, por quê? Porque a gente quer um literal numérico, a gente não quer um literal de texto. Então vou fazer o seguinte: hum, o conteúdo aqui entre os parênteses, eu vou repetir, eu vou copiar, vou deixar como comentário, tá? Que seria a solução eh, an- que será a solução anterior, né? Porque nós não vamos modificar, ó. Nós vamos usar o literal correto, numérico. Só que aí que está, é aqui dentro que, como é esse primeiro argumento, eu tinha dito que além de ser primeiro argumento, também é uma string de formatação, eu tenho que formatar o que vem a seguir. Agora sim eu tenho que usar vírgula. Por quê? Eu só não uso vírgula, eu uso espaço quando todos são strings. Né? Mas aqui não. Aqui nós temos string e temos número. Tá. Então agora sim. Agora, a primeira coisa, eu vou ter que separar os argumentos com vírgula. E lá na string de formatação, o que eu faço? Eu tenho que dizer, olha, logo a seguir, o tal argumento é texto, tal argumento é número. Né? Então, como é que eu faço isso? Ah, ver. Então, o primeiro caso, o primeiro, que é o invert, é uma string. Então, eu vou fazer o seguinte, olha. Pronto. Eu estou dizendo aqui que o invert é uma string. Aí, eu vou colocar um tab, né? Antes do literal ah, numérico, eu vou pôr um tab aqui, tá? Só para fazer a separação. E aí, logo em seguida, desculpa, esse formato, ó, D, não S, ok? E sim, aí o último é S. Tá? Vamos ver se funciona. E talvez depois sim né? Lembra aquele barra N lá do Oi Mundo? Agora o último, a última sequência, agora é uma sequência de escape, né? Barra N. Lá no meio eu tenho uma sequência de espaço barra T, que é de tabulação. A última barra N é de nova linha. Tudo bem? Deixa eu salvar. E aí vamos rodar. Deixa eu só limpar o terminal.
Pronto. E aí, ok. Veja, não deu problema nenhum na linha 18, né? Novamente não deu problema, mas já com a solução, digamos, mais elegante, mais correta, tá? A solução anterior ficou como comentário. Tudo bem? Tá aqui. Tá, mas agora vamos atacar o segundo problema, que é o seguinte: ele está reclamando que ele não consegue converter, porque argv1, na verdade, tudo que vem na linha de comando, tudo que, né, que está ali na linha de comando é texto. Tá? Celang é texto, aula 14.c é texto, tudo isso aqui é texto. Né? É, e como que mas ele quer, o programa supõe, ele espera que um dos argumentos, né, que é a atribuição em tempo de invocação, né, agora, tá? Ele está se referindo à linha 35, ó, tá? Ele espera que um dos argumentos seja número. Aí ele atribui, então, né, o argumento 1, né, se não 0, ele atribui a N1, que é uma variável inteiro, né, de inteiro. Só que isso aqui é texto. Então, o que eu tenho que fazer? Transformar, né, isso aqui, olha, em número. Tá? E aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que usar uma função ATOI, a TOI é uma função. E o argumento dela é justamente. é, e aí fica esquisito falar que o argumento é o argumento, né? Mas assim, o argumento dessa função é aquele argumento, é o argumento em linha de comando. Quer ver? Que vai funcionar? Ou melhor, ainda temos um problema. Mas eu vou salvar. E vamos repetir aqui a tentativa de compilar. Agora veja que não tem mais erro. Olha que interessante, ó. O erro virou um aviso, né? Gerou um aviso. Qual é o aviso? Ele está. Há uma chamada a uma função não declarada, a TOI. Então, né, a especificação, né, ISO C99 ou posterior, né, não suporta funções, declarações de função implícita, né, ou declarações implícitas de funções. Porque eu tenho que, ele não sabe o que é a TOI, ela não está definida aqui. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que incluir, eu vou até copiar essa linha aqui, olha. Eu tenho que incluir a biblioteca onde está essa função, a TOI, que a gente vai falar mais na frente também. Por enquanto, guarda que para converter a string em inteiro, eu tenho que usar essa função. Tá? E essa função ela está nessa biblioteca stdlib. De novo, eu vou salvar. Aí vamos tentar. Pronto, acabou o problema. Tá? Ok. Como a gente se estendeu bastante, vamos continuar na próxima aula, aí sim mostrando as operações aritméticas e também introduzindo um elemento lúdico que é um desafio. Esse desafio seria para que a gente descobrisse, né, para que o usuário descobrisse qual é o valor da constante, que por enquanto é 1. Tudo bem, toda vez que rodar será 1, né?
E aí não tem muita graça, por isso que a gente falou. A gente vai fazer também de uma forma que essa constante ela terá um valor a cada vez que o programa roda. E no final, o desafio será justamente adivinhar qual é o valor dessa constante. Tudo bem? Aí torna o, né, esse negócio que é um pouco, né, o código, né, muito sério, muito chato, um pouco mais lúdico, né? Tudo bem? Essa é a ideia. Mas como estendemos um pouco, vamos deixar para a próxima aula, ok? Foi um prazer e mais ainda porque estamos usando o Nix, né? Que a gente vai ter oportunidade de falar um pouco mais adiante. E é isso. Qualquer dúvida a gente se fala. Um abraço, até a próxima aula.